Fala galera, tá começando por aqui mais um vídeo do Planeta X-Perito. E hoje temos uma grande novidade, um novo quadro aqui pra vocês do Jornal X-Perito. Sim, ele está de volta. Só que hoje eu vou lançar aqui pra vocês um novo tema que se chama Chaves Fora das Câmeras. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns detalhes sobre os bastidores de Chaves, e esse é só o primeiro episódio da nova série de vídeos aqui no canal. Antes de começar, já vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo pra me ajudar. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e vê aí se você já é inscrito no canal, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram e seguir meus outros canais que estão no link aqui na descrição. Agora sim, roda a vinheta. O apelido X-Perito foi criado pelo diretor de cinema Agustin Delgado, que relacionava o X-Perito com o Shakespeare por conta do seu talento em escrever. O seriado Chaves surgiu em 1972, só que ele não era um programa próprio. O personagem surgiu inicialmente dentro de um programa mexicano chamado Los Supergênios de la Mesa Quadrada, programa também criado por Roberto Bolaños. Depois é que o seriado passou a ser uma série própria, assim como o próprio Chapolin Colorado, que surgiu no mesmo ano, em meados de março. Bolaños criou o Chaves para representar a inocência da criança e também para representar a pobreza urbana da sociedade mexicana. Inclusive, esse foi o motivo que ele colocou adultos para interpretarem crianças. Ele queria reações reais das interpretações de crianças, das características dos atores de conseguirem imitar personagens juvenis. Agora vamos falar sobre a busca pelos atores, começando pelo Ramon Valdez. Bolaños já conhecia o Ramon Valdez de alguns filmes do cinema que ele havia feito, onde interpretou papéis secundários. E uma curiosidade é que ele deu total liberdade para o Ramon para atuar, para ser ele mesmo e para usar a si mesmo os seus próprios figurinos. As próprias roupas do Ramon foram usadas para criar o personagem do Seu Madruga, e ele podia interpretar ele mesmo. Ele praticamente não precisava atuar quase que nada, a não ser as falas do roteiro. Agora falando sobre a Maria Antonieta de Las Neves. Ela já era uma dubladora muito famosa do México e havia dublado personagens juvenis. Bolaños a chamou pelo seu talento em chorar e também pela sua facilidade em mudar de emoções de uma para outra com facilidade. Agora falando sobre o Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, ele foi chamado pelo X-Perito quando ele ainda era um fotógrafo de imprensa, e ele também já era ator. Atuava em teatro com papéis pequenos de comédia. E aí o X-Perito chamou ele para fazer parte da turma do Chaves. E uma curiosidade interessante é que as bochechas infladas não eram com nenhum tipo de efeito de maquiagem. Ele conseguia fazer isso sozinho, sem precisar de auxílio nenhum. Ele apenas inflava as bochechas e começava a falar. É simplesmente uma coisa genial por parte do Carlos Villagrán. Agora vamos falar sobre outros atores de Chaves. Eu vou falar agora da Angelina Fernandes. Falar um pouco sobre como ela era antes de começar a atuar. Angelina Fernandes, na sua adolescência, precisou fugir da Espanha. Para quem não sabe, ela é espanhola, nos anos 40, porque ela estava vivendo uma ditadura de Francisco Franco. Ela precisou fugir da Espanha e ir para o México. Quando ela fugiu, foi como uma refugiada política para evitar de ser presa ou de ser morta. E ela foi chamada porque ela já conhecia, inclusive, o Ramon Valdez, que foi quem a indicou para trabalhar ali. E na época que o Bolaños a chama, ela já era uma atriz reconhecida dentro do México, assim como a Maria Antonieta. Agora falando sobre o Edgar Vivar, seu barriga nhonho. Curiosidade interessante sobre o Edgar Vivar é que antes dele atuar, ele era médico, ele atuava como médico. Vocês sabiam disso? Pois é, ele era um doutor barriga. Ele era médico. E ele só foi chamado pelo X-Perito porque um amigo seu de faculdade o chamou para ir. E ele pensava que ia ser apenas um hobby. Interessante pensar que ele achava que não ia para frente a atuação com o Chaves, e ele foi um dos poucos que ficou até o final, enquanto outros tiveram que, infelizmente, ter a sua saída repentina ou então uma saída depois de muito tempo de gravação. Falando agora sobre o Rubem Aguirre. O Rubem Aguirre, antes de atuar, ele era locutor de rádio e ele também era toureiro e era apresentador de programas infantis. E foi onde ele conheceu o Carlos Villagrán, inclusive. Agora falando sobre outras curiosidades que envolvem o cenário da Vila de Chaves. Você sabia que o Chaves não morava no barril? Ele não morava... Ele morava onde? O Chaves, ele morava no número 8. Inclusive,
tem um episódio de Chaves em que ele cita isso. O Chaves morava com uma velhinha que cuidava dele no número 8. Mas como é que sabe disso? Na série nem fala, está inventando. Isso está escrito no Diário do Chaves, que foi escrito pelo Roberto Bolanhos. E no Diário do Chaves fala que o Chaves morava com a velhinha. Eu vou deixar o link aqui no card do vídeo que eu falo tudo sobre o Diário do Chaves. Agora falando sobre outra curiosidade do cenário, as cenas do Chapolin pequeno e do Seu Barriga e do Nhonho, ou da Dona Florinda e da Pop aparecendo juntos, eram feitos com o efeito do chroma key. O chroma key azul, que era uma tecnologia que não era tão avançada na época, mas que hoje já se avançou bastante para conseguir evoluir mais. Aquelas cenas que parecia que os personagens estavam desenhados, era um efeito do chroma key, que não era tão avançado com o computador na época, mas eles conseguiram utilizar em Chaves. Agora, outra curiosidade interessante sobre os bastidores é que, diferente das sitcoms americanas, Chaves não tinha plateia, ela não tinha auditório. Era uma série que não tinha auditório. Duas curiosidades interessantes para você. Primeiro, que as vozes eram colocadas pós-produção dos episódios, porém, no início de Chaves, as risadas eram, inclusive, as risadas dos próprios produtores que estavam gravando. Você sabia disso? No começo, eles usavam as risadas que os próprios produtores e os caras que estavam filmando davam ao assistir o show sendo feito. Então, é muito legal pensar que as risadas eram dos próprios produtores, a galera que estava ali diariamente na filmagem, na edição, dando risada, para depois passar para risadas gravadas que eles utilizaram durante todos os outros episódios até o final de Chaves. Vamos partir agora para 1980, que foi quando o Silvio Santos entrou em cena. Nos anos 80, o SBT recebeu um pacote de novelas da Televisa. E o seriado, tanto Chaves quanto Chapolin, vieram de brinde. O que o Silvio Santos fez? Ele pediu para dublarem os seriados. Na época, Silvio Santos foi um dos poucos que acreditou no potencial do seriado dentro do nosso país. E as dublagens foram feitas, e aí surgiu a dublagem maga. Comandada por Marcelo Gastaldi, dublador do Chaves, e Mário Vilela, dublador do Seu Barriga, a dublagem maga surge e revoluciona o que nós conhecemos do seriado Chaves. Isso porque muitas piadas icônicas do México foram trocadas por figuras brasileiras, como, por exemplo, o Pelé, a mais sem Proença, como, por exemplo, também outros jogadores de futebol como Romário, como o Rivelino e como Rivaldo, e também o goleiro Tafarel, e times de futebol aqui no Brasil. Muitas músicas brasileiras, inclusive uma música do Silvio Santos chegou a ser colocada, se eu não me engano, foram tocadas durante os episódios que os personagens estavam cantando. Eles conseguiram, de fato, abrasileirar o Chaves. Inclusive, uma outra curiosidade interessante sobre os bastidores é sobre a trilha sonora. Chaves teve uma sonoplastia única aqui no Brasil, que nenhum outro país teve. As piadas que a gente assiste de Chaves aqui no Brasil, elas só tem aqui. Tem um episódio que aparece o nome, se não me engano, da Tata Guarnieri. Tem um episódio de uma dublagem que fala o nome da Gretchen. Então, são muitas figuras brasileiras que conseguiram aparecer no Chaves. Aquele episódio da Chiquinha, que ela volta, que eles falam que eles estão que ela está na Vila Prudente, que fica aqui em São Paulo. É muito legal pensar que eles conseguiram fazer com que Chaves pareça brasileiro, porque eles colocaram cidades brasileiras nos nomes das coisas que eles fazem. Um seriado onde se passa no México, eles conseguiram abrasileirar. A dublagem brasileira, e principalmente a dublagem maga, que é disparada a melhor dublagem de Chaves, conseguiu simplesmente arrasar e estar de parabéns por ter feito uma sonoplastia tão boa com as trilhas sonoras, porque as músicas de fato foram traduzidas e colocadas um toquezinho de forma que combinou e ficou muito legal. A gente curte Chaves com a dublagem maga de Marcelo Gastaldi, que infelizmente faleceu em 1995 e não pôde dublar o Chaves dos anos 80 e 90, que são as outras fases do seriado Chaves que muita gente não conseguiu ver. Temos que agradecer a Silvio Santos pela dublagem de Chaves, porque ele foi um dos poucos que acreditou no potencial do seriado. Ele poderia muito bem não ter colocado um seriado no ar, e ele mandou colocar em 1984. Chaves veio aqui pro Brasil e até hoje é uma grande febre. Agora vamos encerrar aqui para o último tópico desse primeiro episódio aqui. Inclusive, antes, se você estiver gostando desse vídeo, se você gostou da nova forma de apresentar, se você gostou de um novo tema que eu trouxe aqui para vocês, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você quer ver na parte 2. Agora vamos falar sobre o último tópico, que foi o início do fim. Eu vou chamar assim e já vou explicar por quê. Nos anos 80, os seriados, os 70 e 80, os personagens começaram a ir em turnês.
E essas turnês começaram a tirar os personagens de dentro da televisão. Eles começaram a passar mais tempo em viagens e aviões do que dentro dos estúdios da emissora. E agora falando sobre as turnês. O seriado Chaves, eles fizeram muitas turnês, os atores Chaves, Seu Madruga, Kiko, Chiquinha, Seu Barriga, Dona Florinda, personagens conhecidos que a gente já sabe. Inclusive, chegaram a lotar estádios de futebol de toda a América Latina. Em um show no Chile, mais de 80 mil pessoas estiveram presentes no estádio para ver os atores imitando os seus personagens. Isso simplesmente foi genial, uma sacada de mestre do Roberto Gomes Bolanhos. Porém, isso causou o que ele não esperava. A partir do momento que os atores estão mais perto do público, o público passa a valorizar ainda mais a figura dos personagens e quem está o interpretando. As pessoas, o público e a imprensa começaram a aclamar Kiko e Seu Madruga como os queridos, os mais queridos e os personagens mais engraçados do seriado Chaves. O que vai causar a discórdia e o tamanho ego e também a inveja de Chespirito. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui desse novo quadro que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu quero que vocês de fato uma série grande, eu não sei quantos episódios vai dar ainda. Se você gostou dessa primeira parte, onde eu falo a origem de Chaves, o auge de Chaves e praticamente o que decretou quase que o fim do seriado, que foi a inveja de Chespirito nos anos 80, quando Kiko e Seu Madruga passaram a ser mais valorizados do que o Chaves, que era para ser a figura principal do show. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal inscrito. Curte o vídeo aqui embaixo. Se esse vídeo bater muita visualização, eu vou fazer parte 2. Eu quero fazer um vídeo por mês desse quadro aqui, porque é um quadro de fato especial, do melhor quadro de maior sucesso aqui do canal. Eu fico por aqui, galera, e até uma próxima.